Questão comentada de hoje, o assunto é um assunto extremamente importante, concordância verbal. Essa banca IBGP, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, não é só conhecida? Não tem problema. Quando o assunto é importante, tudo se aproveita. Da natureza nada se cria, nada se perde, tudo se aproveita, na natureza gramatical. E aí, numa questão de 2020, a banca cobrou o seguinte: os coronavírus são a causa de 5 a 10% das infecções do trato respiratório alto adquiridas na comunidade e também tem papel importante quanto à gravidade das manifestações clínicas em crianças e adultos. Gente, mais atual que isso é impossível, né? É uma banca alarmista, já fez uma questão de prova falando de coronavírus. Coronavírus. É porque eu penso em mim, aí eu penso nisso. Então, olha só, observem que nesse primeiro parágrafo que eu acabei de ler, depois do tem o número 1. E a pergunta é: dentre os verbos destacados e numerados, há erro de concordância em. Será que existe um erro aí? Os coronavírus são a causa de 5 a 10% das infecções do trato respiratório alto, adquiridos na comunidade, e também tem papel importante. Se você precisar parar a tela para você raciocinar e digerir, pare. Se julgou como certo ou errado, vamos prosseguir a leitura. Um novo tipo de coronavírus, esse número aí, ó, o novo coronavírus 2019, vocês conhecem bastante, detectado inicialmente na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, é responsável pela morte de mais de 50 pessoas. Lá, né, naquela época. Piorou. Na tela, será que esse número 2, o verbo ser, está errado? E já atinge diversos países: Arábia Saudita, Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul, França, Japão, Macau, Malásia, Nepal, Singapura, Tailândia, Taiwan e Vietnã. Será que esse atinge está errado? Aqui ainda não há, ô dó, casos confirmados no Brasil. Isso quando esse texto foi publicado. Hoje há. Será que o A está errado? Então, um desses 4 tem um erro de concordância. Vou deixar a questão na tela, você vai pausar e vai marcar para a gente qual é a resposta. Achou? Olha, uma questão muito grande, a maneira como ela foi construída, às vezes te deixa um pouco sem saber o que é para fazer. Mas lembrando que quando se fala de concordância verbal, você vai ter que, obviamente, olhar o verbo. Então, alguns verbos são no singular, outros verbos são no plural. Então, a concordância verbal, ela vai ser, portanto, um acordo que envolve o verbo. E um verbo numa frase, ele fica no singular ou ele vai para o plural, quando um determinado termo fica no singular ou vai para o plural. Esse termo é o que a gente aprende com o nome de sujeito. Quando o sujeito é singular, o verbo fica no singular. Quando o sujeito é plural, o verbo fica no plural. Então, quando eu falo assim, o grupo chegou doente da Europa. Nessa frase que eu escrevi aqui, o grupo chegou doente da Europa, eu usei o verbo chegar no singular, é no singular, porque ali não está escrito chegaram, deduzindo, portanto, que o sujeito é singular, o grupo. Então, isso é um sujeito singular que levou à concordância de um verbo singular. Eu estou colocando assim, porque de repente na sua cabeça, grupo são várias pessoas. E são várias pessoas, a noção é de plural. Por que não é o grupo chegaram? Porque, embora, você tenha razão, a palavra grupo é uma palavra de natureza coletiva. Mas se eu tenho um artigo aqui no singular, a palavra é singular. Eu não vou colocar
que o encarregado chegaram. Eu não vou colocar que o pessoal chegaram. É o grupo é que chegou. Então, se o sujeito é singular, o verbo é singular. Vai lá na tela. Quando você tem o primeiro verbo, quem é que tem um papel importante quanto a essa gravidade? São os coronavírus. Olha lá, meu amigo. Os coronavírus. Se eu dissesse que o coronavírus tem papel mortal, seria tem, porque esse verbo aqui tem como sujeito uma palavra que está no singular. Mas observe lá na tela que o sujeito está escrito os coronavírus. Então, a partir do momento que a gente tem os coronavírus, aqui é junto, tá, gente? Coronavírus. Eu coloquei separado, mas é uma palavra única. É aquela regra da nova ortografia. Vogal é diferente de consoante. Quando as letras são diferentes, elas se juntam numa palavra só. Mas é o nome que se deu, tá? Então, os coronavírus teria que ser assim, ó. Tem. O verbo ter e o verbo vir no plural, eles têm que ter acento circunflexo para diferenciar do singular. Por isso, meu amigo, a resposta que você deveria ter marcado é a letra A. Na letra B, na tela, o verbo ser, quem é que é responsável? Um novo tipo. Esse novo tipo é responsável. E esse novo tipo, na tela, atinge diversos países. Na última ocorrência, ainda não há casos. Sabe aquela regra específica do verbo haver no sentido de existir ou de ocorrer? O verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, não tem plural. Eu deveria dizer que ainda não existem casos, ainda não ocorrem casos, ainda não se percebem casos, mas o verbo haver não tem plural. Por isso dizer que ainda não há casos está correto. Vem cá, como é que anda a sua concordância? Tá legal? Você ainda se lembra de muitas regras? Então eu vou fazer a você um convite. No momento da gravação desse vídeo, eu sempre digo, eu não sei quando é que você está estudando. Mas no momento da gravação desse vídeo, nós estamos com o edital lançado para o concurso do TJ do Rio de Janeiro. Então quero fazer a vocês a divulgação de um produto. Se você entrar aqui no www.ivaonline.com.br, você vai encontrar um curso que nós nomeamos de Português para Tribunais. Então, se o concurso é do TJ, ele é um concurso que tem o seu conteúdo contemplado nesse nosso curso. Então procure lá, Português para Tribunais. E vocês aguardem, porque em breve nós vamos fazer um curso específico da banca CESP, que vai ser a organizadora do concurso do TJ do Rio de Janeiro. Então, sendo o TJ do Rio, ou sendo qualquer outro tribunal, vai lá, www.ivaonline.com.br.